O pai milionário contratou uma namorada apenas para acompanhá-lo nas festas. Tudo era um acordo simples, sem sentimentos, até que a filha o puxou pela mão e perguntou em voz baixa: "Ela pode ficar sempre?" Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Bruno Almeida estava sentado no escritório de mogno do seu apartamento em Moema quando olhou para o convite pela 10ª vez naquela manhã. Papel creme, letras douradas em relevo, aquele tipo de elegância discreta que gritava dinheiro. Jantar anual dos investidores da Almeida Tech, Black Tie. Esperava-se acompanhante. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo a barba por fazer arranhar a palma. 2 anos. 2 anos desde que Camila tinha partido, levando consigo a luz da casa, deixando apenas silêncios pesados e uma menina de 5 anos que ainda perguntava quando a mamãe ia voltar. "Papai?" A voz pequena veio da porta. Bruno se virou e viu Sofia parada ali, descalça, segurando o coelho de pelúcia surrado que não largava desde o funeral. Ela usava o pijama rosa com bolinhas, cabelos castanhos despenteados do sono, olhos grandes e escuros, idênticos aos de Camila. "Oi, filhota." Bruno forçou um sorriso, guardando o convite na gaveta. "Dormiu bem?" Sofia encolheu os ombros, aquele gesto que tinha se tornado sua resposta padrão para quase tudo. Ela entrou no escritório com passos hesitantes, como se não tivesse certeza se era permitido, como se a própria casa tivesse se tornado um lugar estranho. "Tá com fome?" Bruno perguntou, levantando-se da cadeira. "Vou fazer panqueca, daquelas que você gosta, com formato de ursinho." "Tá bom." Sofia respondeu baixinho, mas não havia entusiasmo na voz, não havia nada. Apenas aquela aceitação vazia que partia o coração de Bruno toda vez que a via. Eles foram para a cozinha integrada, toda branca e inox, equipada com eletrodomésticos caros que Bruno mal sabia usar. Camila tinha sido a cozinheira da família. Ele tinha sido o provedor, o construtor de império, o homem que transformou uma startup de software em uma das empresas de tecnologia mais promissoras do Brasil. Mas não sabia fazer panquecas decentes. Ele misturou os ingredientes enquanto Sofia se sentava no banquinho alto ao lado da bancada de mármore, balançando as perninhas, abraçada ao coelho. O apartamento era enorme. 3 andares de um edifício de luxo com vista para o Ibirapuera, mas parecia vazio demais, cheio de móveis caros e memórias dolorosas. Doutora Clarice ligou ontem. Bruno comentou casualmente enquanto despejava a massa na frigideira. "Quer marcar mais uma sessão com você esta semana?" Sofia não respondeu, apenas apertou o coelho com mais força. Doutora Clarice Monteiro, terapeuta infantil, especialista em luto e trauma, R$ 400 a sessão. Bruno pagaria 10 vezes mais se resolvesse alguma coisa. Mais 6 meses de terapia e Sofia continuava cada dia mais quieta, mais retraída, mais ausente. "Ela precisa de estabilidade emocional", a doutora tinha dito na última sessão, aquela que Bruno teve que participar sozinho porque Sofia estava tendo uma crise de ansiedade na escola. "Precisa reconstruir o senso de segurança. E, senhor Almeida, com todo respeito, a ausência de uma figura feminina consistente na vida dela está dificultando o processo de cura." Bruno tinha ouvido em silêncio, sentindo cada palavra como uma acusação. Como se já não soubesse que estava falhando como pai. Como se já não acordasse todas as noites com pesadelos onde Camila o acusava de não cuidar direito da filha deles. Ele virou a panqueca, que saiu meio torta, nada parecida com um ursinho. Sofia observava com aqueles olhos vazios que deveriam estar cheios de vida, de curiosidade, de alegria de criança. "Vai ficar legal", Bruno prometeu, mais para si mesmo do que para ela. "Só precisa de prática." Seu celular vibrou na bancada. Mensagem de Rodrigo Tavares, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade. "Confirmou presença no jantar? Preciso do número final." Bruno suspirou. O jantar.
Aquela porcaria de jantar onde todo mundo aparecia de braços dados, casais sorridentes, investidores com suas esposas troféu, sócios com suas namoradas do momento. E ele chegaria sozinho de novo para ouvir os comentários velados, os olhares de pena, as sugestões não tão sutis de que já tinha passado tempo suficiente. E Camila gostaria que você seguisse em frente. Como se seguir em frente fosse tão simples quanto decidir. Como se ele pudesse acordar um dia e escolher parar de amar uma mulher que tinha sido sua parceira por 10 anos. Mas eles não entendiam. Ninguém entendia que não era sobre ele, era sobre Sofia. Era sobre como cada mulher nova que aparecesse na vida dele seria comparada pela menina à mãe que ela perdeu. Era sobre como ele não tinha energia emocional para construir algo novo quando mal conseguia manter o que restava de pé. Papai queimou. A voz de Sofia o tirou dos pensamentos. Bruno olhou para a frigideira e viu a fumaça subindo da panqueca carbonizada. Droga! Ele desligou o fogo, jogando a massa arruinada no lixo. Desculpa, filhota. Deixa eu fazer outra. Não precisa. Sofia desceu do banquinho. Não tô com fome. Sofia, você precisa comer. Não quero. E ela saiu da cozinha, arrastando os pés, o coelho pendurado em uma mão. Bruno ficou ali parado, espátula na mão, olhando para o espaço vazio onde a filha estava segundos atrás. 5 anos. Ela tinha apenas 5 anos e já carregava um peso que nenhuma criança deveria carregar. Ele lavou as mãos e pegou o celular, digitando uma resposta para Rodrigo. Não sei se vou. Não tenho com quem deixar Sofia. A resposta veio quase imediata. Contrata alguém, Bruno. Tipo babá de luxo ou algo assim. Você precisa vir. Investidores novos estarão lá. E alguns já comentaram que querem conhecer pessoalmente o gênio recluso. Sua ausência está começando a afetar negócios. Bruno rangeu os dentes. Claro que estava afetando negócios. Tudo sempre voltava para negócios. Como se a empresa fosse mais importante do que sua filha chorando de madrugada pedindo pela mãe. Mas Rodrigo tinha razão em um ponto. Bruno estava se tornando um recluso. Cancelava reuniões, evitava eventos, mal saía de casa, a não ser para levar Sofia na escola e na terapia. A empresa estava funcionando no piloto automático. E isso não era sustentável. Outra mensagem chegou, dessa vez com um tom diferente. Olha, sei que é difícil, mas você precisa de ajuda, cara. E não falo só do jantar, falo da vida. Já pensou em, não sei, contratar alguém, tipo uma companhia? Sei que parece loucura, mas conheço um cara que tem uma agência discreta. Não é nada sexual, juro. É tipo acompanhantes sociais. Mulheres que vão a eventos com você, agem como namorada, mas é tudo profissional, sem complicações. Bruno releu a mensagem 3 vezes, sentindo algo entre indignação e curiosidade. Uma namorada falsa, contratada, para eventos sociais. Era absurdo, patético, desesperado, mas também era prático. Você tá falando sério? Ele digitou. Completamente. O cara é discretíssimo, clientela de alto nível, empresários, políticos, gente que precisa aparecer acompanhada, mas não tem tempo ou disposição para relacionamentos reais. Pensa nisso. Te mando o contato. Bruno ficou olhando para o celular por um longo momento. Lá de cima ele ouvia Sofia andando pelo quarto, aqueles passinhos leves no piso de madeira. Sozinha, sempre sozinha, mesmo com ele ali. Ela precisa de uma figura feminina consistente. A voz da doutora Clarice ecoou na cabeça dele. Mas como? Como ele traria alguém para a vida de Sofia quando mal conseguia confiar em si mesmo para escolher bem? Quando cada mulher que se aproximava parecia interessada no dinheiro, na posição, no estilo de vida, e não nele ou na menina traumatizada que vinha junto no pacote, o celular vibrou novamente. Rodrigo tinha mandado um contato. Leonardo Duarte, eventos à companhia executiva. Totalmente discreto. Liga para ele. Bruno salvou o número, ainda sem saber se ia usar. Era loucura. Tinha que ser loucura. Mas ele olhou ao redor do apartamento vazio, silencioso, cheio de fantasmas.
Olhou para a panqueca queimada no lixo, para a bancada onde Sofia tinha estado sentada minutos atrás, com aqueles olhos sem brilho. 2 anos. 2 anos vivendo em modo sobrevivência e nada estava melhorando. Sofia estava pior. Ele estava pior. E a empresa, a maldita empresa que Camila tinha ajudado a construir, estava começando a sofrer com sua ausência. Uma figura feminina consistente. Mas, e se não fosse uma namorada de verdade? E se fosse só uma presença? Alguém contratada, profissional, que aparecesse em eventos, que talvez interagisse com Sofia ocasionalmente, mas sem as complicações emocionais de um relacionamento real? Seria suficiente? Seria ético? Bruno não sabia, mas sabia que algo precisava mudar. Porque o caminho que estavam seguindo levava apenas a mais escuridão, mais silêncio, mais uma menina de 5 anos abraçada a um coelho de pelúcia, perguntando quando a dor ia passar. Ele abriu os contatos e clicou no número que Rodrigo tinha mandado. Seus dedos hesitaram sobre a tela por alguns segundos. Depois, antes que pudesse pensar demais, digitou uma mensagem. Rodrigo Tavares me passou seu contato. Preciso conversar sobre seus serviços. Discretamente. A resposta veio em menos de 1 minuto. Bruno Almeida, da Almeida Tech. Conheço sua empresa. Podemos conversar hoje à tarde, 15 horas. Meu escritório nos Jardins. Endereço segue abaixo. Total discrição garantida. Bruno respirou fundo. Estava realmente fazendo isso. Contratando uma namorada falsa, como se estivesse contratando uma consultora de negócios. Mas talvez fosse exatamente isso que precisava. Não amor. Não compromisso, não risco de perder alguém de novo e arrastar Sofia junto na queda. Apenas uma solução temporária, profissional, controlada. Ele salvou o endereço e respondeu confirmando. Lá de cima, Sofia começou a chorar. Aquele choro baixo, contido que ela fazia quando achava que ninguém estava ouvindo. O choro que partia Bruno em milhões de pedaços todas as vezes. Ele subiu as escadas correndo e encontrou a filha sentada no chão do quarto, cercada por fotos antigas. Fotos de Camila. Fotos da família que eles foram um dia. Ei, vem cá. Bruno se ajoelhou ao lado dela, puxando-a para um abraço. Sofia se agarrou a ele, os soluços sacudindo seu corpinho pequeno. Eu quero a mamãe. Ela chorou contra o peito dele. Por que ela não volta, papai? Bruno não tinha resposta. Nunca tinha resposta para aquela pergunta. Então apenas a segurou, acariciando seus cabelos, deixando suas próprias lágrimas silenciosas molharem o topo da cabeça dela. Eu sei, filhota. Eu também quero. Ele sussurrou. Mas a gente vai ficar bem. Eu prometo que a gente vai ficar bem. Era uma promessa que ele não sabia se poderia cumprir. Mas era a única coisa que tinha para oferecer. E talvez, apenas talvez, aquela reunião absurda às 3 da tarde fosse o primeiro passo para tornar aquela promessa realidade. O escritório de Leonardo Duarte ficava em um prédio discreto nos Jardins, sem placa na porta, sem identificação chamativa. Apenas um número, 804. Bruno verificou o endereço 3 vezes antes de tocar a campainha, sentindo-se ridículo. Ele tinha construído uma empresa do zero, negociado com investidores internacionais, fechado contratos de milhões. Mas ali estava, nervoso como um adolescente, prestes a contratar uma namorada falsa. A porta se abriu, revelando um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos penteados para trás, terno azul marinho impecável. Ele estendeu a mão com um sorriso profissional. Bruno Almeida, é um prazer. Leonardo Duarte. O aperto de mão foi firme, confiante. Entre, por favor. O escritório era elegante, mas não ostensivo. Paredes em tom neutro, móveis de design moderno, uma estante com livros que pareciam realmente lidos. Não havia fotos, não havia documentos à vista. Tudo era calculadamente anônimo. Café? Água? Leonardo ofereceu, gesticulando para uma cadeira de couro em frente à mesa de mogno. Água, obrigado.
Bruno se sentou, tentando não demonstrar o desconforto que sentia. Leonardo serviu 2 copos de água em uma jarra de vidro que estava sobre um aparador lateral. Depois se acomodou atrás da mesa, cruzando as mãos sobre a superfície polida. Rodrigo me contou um pouco sobre sua situação. Ele começou com voz calma, profissional. Mas gostaria de ouvir de você. O que exatamente você procura? Bruno tomou um gole de água, organizando os pensamentos. Eu preciso de alguém para me acompanhar em eventos corporativos, jantares, lançamentos, esse tipo de coisa. Alguém que possa fingir ser minha namorada de forma convincente, mas que entenda que é apenas trabalho. Frequência estimada? Talvez 2, 3 eventos por mês, às vezes mais dependendo da agenda. Leonardo acenou, fazendo anotações em um tablet discreto. Perfil preferido? Idade? Aparência? Formação? Bruno hesitou. Aquilo parecia errado de tantas formas. Não sei. Alguém adequado? Que saiba conversar, que se encaixe nesses ambientes. Todas as nossas profissionais têm ensino superior e experiência em eventos sociais de alto nível, Leonardo garantiu. Algumas são atrizes, outras têm formação em áreas diversas, mas fazem isso como trabalho paralelo. Todas assinam acordos de confidencialidade rigorosos. E quanto custa isso? Depende do pacote. Para eventos pontuais, cobramos por hora, com um mínimo de 4 horas. Para contratos mensais, temos valores fechados mais vantajosos. Leonardo deslizou uma pasta através da mesa. Todos os valores e condições estão aqui. É tudo legal, documentado, com contrato formal. Bruno abriu a pasta e quase engasgou com os números. Não eram absurdos para alguém com seus recursos, mas eram significativos. Entendo que pode parecer alto, Leonardo disse, percebendo a reação. Mas você está pagando por discrição absoluta, profissionalismo impecável e, acima de tudo, por evitar complicações emocionais. Nossas profissionais entendem perfeitamente os limites do trabalho. E se... Bruno parou, não sabendo bem como formular a pergunta. E se eu precisasse de alguém que também pudesse interagir com minha filha? Ocasionalmente. Nada fixo, mas que soubesse lidar com crianças. Leonardo ergueu uma sobrancelha, mas manteve a expressão neutra. Sua filha participaria dos eventos? Não necessariamente. Mas Bruno respirou fundo. Ela tem 5 anos, perdeu a mãe há 2 anos. E está tendo dificuldades. A terapeuta sugeriu que ela precisa de referências femininas positivas na vida. Pensei que talvez, se a pessoa que me acompanhasse nos eventos fosse acessível, educada com ela nas poucas vezes que cruzassem, poderia ajudar. Não estou pedindo uma babá ou uma substituta de mãe, apenas alguém que não a ignore ou trate mal. Leonardo ficou em silêncio por um momento, estudando Bruno com atenção. Isso muda um pouco as coisas, ele disse finalmente. A maioria dos nossos clientes mantém esse serviço completamente separado da vida familiar, mas entendo sua situação e respeito que você esteja pensando no bem-estar da sua filha. Ele fez mais algumas anotações. Tem uma profissional que pode ser adequada. Isabela Ferreira, 28 anos, formada em artes cênicas, trabalha conosco há 6 meses. Antes disso, dava aulas de teatro para crianças. É extremamente profissional, discreta e tem facilidade com o público infantil. Por que ela faz isso se é formada e trabalhava com teatro? Essa é uma informação pessoal dela, mas posso dizer que, como muitos artistas, enfrenta dificuldades financeiras. O mercado cultural brasileiro não é fácil. Leonardo se levantou, indo até um arquivo. Posso mostrar o portfólio dela, se quiser. Fotos, currículo, referências de outros clientes. Tudo dentro dos limites de confidencialidade, claro. Ele voltou com uma pasta fina e a abriu sobre a mesa. Bruno viu uma foto de uma mulher jovem, bonita sem ser exagerada. Cabelos castanhos ondulados até os ombros, sorriso natural. Usava um vestido de festa azul marinho em uma das fotos, roupa casual em outra. Havia um currículo profissional, discreto, mencionando formação, experiências, habilidades.
Ela já trabalhou em eventos com famílias presentes? Bruno perguntou. Sim, já acompanhou um cliente em casamento onde ele precisava interagir com sobrinhos pequenos. As referências foram excelentes. Ela soube ser carismática com as crianças sem ultrapassar limites. Manteve o profissionalismo o tempo todo. Bruno olhou para a foto novamente. Havia algo nos olhos dela, mesmo em fotografia, que parecia genuíno. Não tinha aquele ar calculado de algumas mulheres que conhecera em eventos, aquelas que mediam cada palavra, cada gesto, sempre de olho em oportunidades. Como funciona? Se eu quiser testar, marcamos um primeiro encontro casual, em ambiente neutro. Café, almoço, algo assim. Vocês conversam, veem se há compatibilidade mínima. Se ambos concordarem, fechamos o contrato. O primeiro evento é sempre uma espécie de período de experiência. Se não funcionar, você não tem nenhum vínculo além do pagamento daquele evento específico. Bruno passou a mão pelos cabelos, ainda processando que estava realmente considerando aquilo. E ela saberia? Sobre minha filha? Sobre a situação? Sim. Transparência é fundamental para que ela possa fazer o trabalho adequadamente, mas apenas o essencial. E tudo fica entre você, ela e eu. Nem mesmo outros funcionários da agência têm acesso a detalhes dos contratos. Quando poderia ser esse primeiro encontro? Leonardo verificou o tablet. Isabela está disponível amanhã para almoço. 12:00, em um restaurante nos jardins que usamos para essas reuniões. Discreto, reservado. Bruno sabia que deveria pensar mais, refletir, talvez até conversar com alguém. Mas com quem? Rodrigo já tinha sugerido aquilo. Não tinha família próxima em São Paulo. E amigos de verdade que não fossem ligados a negócios tinham se tornado raros nos últimos anos. Está bem, ele disse antes que pudesse reconsiderar. Amanhã, 12:00. Perfeito. Leonardo sorriu, estendendo a mão. Vou confirmar com ela e te mando a localização exata. Apenas uma observação, Bruno. Seja honesto com ela. Sobre suas expectativas, sobre seus limites, sobre sua filha. Quanto mais clara a comunicação, melhor o resultado. Bruno apertou a mão dele e saiu do escritório sentindo-se estranho, como se tivesse cruzado uma linha invisível. Estava realmente fazendo isso, contratando uma mulher para fingir ser sua namorada, por dinheiro. Mas quando entrou no carro e viu a foto de Sofia no porta-retrato preso ao painel, ela rindo, antes de Camila morrer, quando ainda tinha luz nos olhos, ele se lembrou do porquê. Pela filha. Tudo pela filha. No caminho de volta para casa, parou em uma loja de brinquedos e comprou um jogo de montar que vira Sofia olhando dias atrás. Talvez não resolvesse nada. Talvez ela mal reagisse. Mas ele precisava tentar. Precisava fazer algo além de assistir sua filha definhar emocionalmente. Quando chegou em casa, Sofia estava na sala com a babá, Dona Vera, uma senhora de 60 anos que cuidava dela nas tardes. A menina assistia desenhos no tablet, abraçada ao coelho surrado. Oi, filhota, olha o que o papai trouxe. Bruno mostrou a caixa colorida. Sofia ergueu os olhos e por um momento, apenas um breve momento, ele viu um lampejo de interesse. Pode abrir? Ela perguntou baixinho. Claro, vamos montar juntos? Eles se sentaram no tapete da sala e Bruno abriu a caixa. Eram peças de encaixe para construir um castelo. Sofia pegou uma torre rosa e a examinou com cuidado, aqueles dedinhos pequenos girando a peça. A mamãe gostava de castelos, ela disse de repente, voz quase inaudível. Ela dizia que eu era uma princesa. Bruno sentiu o coração apertar. Você é uma princesa, ele confirmou, lutando para manter a voz firme. A princesa mais linda que eu conheço. Mas princesas têm mamãe. Sofia olhou para ele com aqueles olhos grandes demais para o rosto pequeno. Todas as meninas da escola têm mamãe, só eu não tenho. Bruno não sabia o que dizer. Não havia palavras certas para aquilo.
Então apenas puxou a filha para um abraço, apertando-a contra o peito, enquanto ela começava a chorar de novo. Aquele choro silencioso e devastador que ela aprendera a fazer. Eu sei, meu amor, eu sei que é difícil, ele murmurou, beijando o topo da cabeça dela. Mas o papai está aqui, sempre vai estar aqui. Promete? Prometo. Dona Vera observava da cozinha com lágrimas nos olhos. Ela trabalhara com a família desde que Sofia nascera, tinha visto o casamento feliz, a chegada do bebê, a construção de um lar. E depois vira tudo desmoronar. Quando Sofia finalmente se acalmou, eles tentaram montar o castelo juntos. Ela ainda estava apática, respondia no monossilábico, mas pelo menos estava ali, presente, tentando. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, processo que sempre demorava, sempre incluía pedidos para deixar a luz acesa, para ficar mais 5 minutos para verificar embaixo da cama, Bruno voltou para o escritório e abriu o notebook. Tinha uma mensagem de Leonardo com os detalhes do almoço, restaurante Terraço Verde, mezanino privativo, meio-dia, e uma mensagem de Isabela Ferreira, enviada via plataforma segura da agência. Olá, Bruno. Leonardo me passou alguns detalhes sobre sua situação. Quero que saiba que levo este trabalho muito a sério e entendo a delicadeza envolvida, especialmente com sua filha. Estou ansiosa para a nossa conversa amanhã. Até lá, Isabela. A mensagem era simples, direta, profissional. Mas havia algo no tom que tranquilizou Bruno minimamente. Ela parecia real, não ensaiada, não excessivamente formal. Ele respondeu, obrigado, até amanhã, curto, porque não sabia o que mais dizer. Bruno fechou o notebook e olhou pela janela do escritório. São Paulo brilhava lá embaixo, milhões de vidas acontecendo simultaneamente. Em algum lugar naquela cidade imensa, Isabela Ferreira estava provavelmente se preparando para o encontro, pensando no que dizer, no que vestir, em como interpretar o papel de namorada de um viúvo desesperado. E ele estava ali, prestes a conhecer uma mulher que seria paga para fingir sentir algo por ele. Era patético, era triste, era desesperado. Mas se funcionasse, se de alguma forma aquilo trouxesse um pouco de normalidade para Sofia, um pouco de luz de volta para aqueles olhos apagados, então valia a pena. Qualquer coisa valia a pena. Isabela Ferreira estava parada em frente ao espelho do seu quarto minúsculo na Vila Madalena, tentando decidir entre o vestido azul marinho e a blusa branca com calça preta. O espelho tinha uma rachadura no canto superior e a luz do quarto era amarelada, inadequada, mas era o que tinha. 2 anos morando naquele apartamento de quarto e sala que mal cabia seus móveis usados e ainda não tinha conseguido juntar dinheiro para mudar. O azul. A voz veio da sala. Sua mãe, Lúcia, estava sentada no sofá puído, a máquina de oxigênio portátil ao lado, fazendo aquele ruído constante que Isabela tinha aprendido a ignorar. Você fica mais confiante de azul. Isabela sorriu e trocou de roupa, ajustando o vestido que tinha comprado em brechó 3 meses atrás, especificamente para esses encontros. Discreto, elegante, apropriado. O uniforme perfeito para fingir ser alguém que ela não era. Mais um empresário? Lúcia perguntou, ajustando a cânula de oxigênio no nariz. Empresário de tecnologia. Viúvo. Isabela aplicou um batom nude, verificando os dentes no espelho. Leonardo disse que ele tem uma filha pequena que perdeu a mãe. Situação delicada. Coitada da criança. Lúcia suspirou. E você acha que vai aceitar? Isabela se virou para olhar a mãe. 62 anos. Enfisema pulmonar progressivo. 2 cirurgias nas costas. Remédios caríssimos que o SUS não cobria. A razão pela qual Isabela, formada em artes cênicas pela USP, com currículo em teatro infantil e sonhos de um dia dirigir suas próprias peças, agora vendia a única coisa que tinha de valor, a capacidade de fingir. Preciso aceitar, mãe. A conta da clínica vence semana que vem. Lúcia desviou o olhar e Isabela sentiu a culpa familiar apertar seu peito. Não era culpa da mãe estar doente.
Não era culpa dela que o pai tivesse ido embora 15 anos atrás, deixando-a sem nada. Não era culpa de ninguém que a vida tivesse sido dura, injusta, implacável. Você merecia coisa melhor, Lúcia disse baixinho. Eu tenho coisa melhor. Tenho você. Isabela se ajoelhou ao lado do sofá, segurando a mão da mãe. E isso aqui não é para sempre. É só até eu juntar dinheiro suficiente, até conseguir alguma coisa na área. Tem audição para uma peça em janeiro, lembra? O diretor gostou do meu currículo. Você sempre foi boa atriz, desde pequena. Lúcia acariciou o rosto da filha. Só não queria que você tivesse que usar esse talento assim. Isabela beijou a mão da mãe e se levantou. É trabalho honesto, mãe. Eu não faço nada ilegal, nada sexual. Só acompanho homens a eventos, finjo ser namorada deles por algumas horas e volto para casa. Leonardo é sério. A agência é discreta e o dinheiro paga nossas contas. E o que você diz para esses homens quando perguntam sobre você? A verdade, na maior parte, que sou atriz, que trabalho com eventos, que preciso de dinheiro. A maioria nem quer saber muito. Só querem alguém bonita no braço e que saiba conversar. Isabela pegou a bolsa pequena, verificou se tinha batom, documentos, celular. 12h15. Precisava sair já se quisesse chegar no horário. Esse moço, o viúvo, Lúcia chamou quando Isabela estava quase na porta. Seja gentil com ele. Se ele tem uma filha sofrendo, ele deve estar sofrendo também. Eu sempre sou gentil, mãe. Eu sei. Mas dessa vez, seja mais do que profissional, seja humana. Isabela acenou e saiu, descendo os 3 lances de escada do prédio sem elevador, saindo para a rua onde o barulho de São Paulo a engoliu imediatamente. Ônibus, carros, motos, gente apressada. Ela caminhou até o ponto e pegou o ônibus que a levaria até os Jardins, aquele bairro onde tudo era limpo, organizado, caro, onde as pessoas moravam em apartamentos que custavam mais do que ela ganharia em 10 vidas. O trajeto levou 40 minutos. Isabela passou o tempo mentalmente repassando informações. Bruno Almeida, 35 anos, dono da Almeida Tech, empresa de desenvolvimento de software, viúvo há 2 anos, filha de 5 anos, chamada Sofia. Leonardo tinha passado apenas o essencial, mas era suficiente para Isabela construir um perfil mental. Homem bem-sucedido, provavelmente acostumado a resolver problemas com dinheiro, viúvo recente tentando equilibrar paternidade e carreira. Talvez se sentisse culpado, inadequado, perdido. Esses eram sempre os mais fáceis de lidar. Não queriam sedução, não queriam jogo. Queriam apenas alguém que fizesse a vida deles parecer menos bagunçada por algumas horas. O restaurante Terraço Verde era exatamente o tipo de lugar que Isabela tinha aprendido a reconhecer. Fachada discreta, interior elegante, preços que não estavam no cardápio, porque se você precisasse perguntar, não podia pagar. Ela entrou e deu o nome para o maitre, que a conduziu ao mezanino privativo. Bruno Almeida já estava lá. Isabela o reconheceu imediatamente, embora Leonardo não tivesse mostrado foto. Ele tinha aquela postura específica de quem estava acostumado a comandar, mas não gostava de chamar atenção. Sentado próximo à janela, que dava vista para um jardim interno, vestindo camisa social azul clara e calça jeans escura, sem gravata, cabelos castanhos levemente despenteados, barba por fazer, que deveria ser descuido, mas ficava bem nele. Bonito de um jeito discreto, daqueles que envelheciam bem. Ele se levantou quando a viu e Isabela notou os olhos dele, castanhos escuros, cansados, com aquelas marcas de quem não dormia direito há muito tempo. Isabela? A voz era grave, hesitante. Bruno. Ela estendeu a mão com um sorriso profissional, mas caloroso. Prazer em conhecê-lo. O aperto de mão dele foi firme, mas breve, como se ele não tivesse certeza de quanto contato era apropriado. Eles se sentaram e um silêncio estranho se instalou. Isabela estava acostumada a isso. Sempre era assim no primeiro encontro. Os homens nunca sabiam bem como começar. Obrigado por vir. Bruno disse finalmente. Eu admito que não sei bem como fazer isso. É normal.
Isabela respondeu gentilmente. A maioria dos clientes se sente assim no começo, mas posso garantir que não há julgamento aqui. Você está buscando uma solução para uma necessidade real, e eu estou oferecendo um serviço profissional. É tão simples quanto isso. Bruno assentiu, mas ela via a tensão nos ombros dele, na forma como mexia no guardanapo sobre a mesa. Leonardo deve ter te contado um pouco sobre minha situação. Que você é viúvo, tem uma filha pequena e precisa de alguém para acompanhá-lo em eventos corporativos, Isabela confirmou. E que sua filha está passando por um momento difícil. Bruno parou, como se as palavras fossem fisicamente dolorosas. Ela tinha 3 anos quando perdeu a mãe. Câncer. Foi rápido. 6 meses do diagnóstico até... Ele não terminou a frase. Sofia não entende direito, ou entende demais, não sei. Ela ficou muito quieta, muito retraída. A terapeuta diz que ela precisa de estabilidade, de figuras femininas positivas na vida. E você pensou em contratar alguém para isso. Não foi uma pergunta, mas Bruno respondeu mesmo assim. Parece horrível quando você coloca assim, como se eu estivesse comprando, não sei, afeto, normalidade. Ele passou a mão pelos cabelos. Mas eu tentei outras coisas. Tentei aproximar família, mas eles têm suas vidas, moram longe. Tentei grupos de apoio, terapia, tudo. E nada está funcionando. Sofia está piorando. E eu não sei mais o que fazer. Isabela sentiu algo se mexer no peito. Empatia genuína, não a versão profissional que ela tinha aprendido a simular. Havia desespero real naquele homem, amor genuíno pela filha e uma vulnerabilidade que a maioria dos clientes se esforçava para esconder. Posso perguntar o que exatamente você espera de mim? Ela questionou suavemente. Leonardo mencionou eventos corporativos, mas você também falou da sua filha. Como essas duas coisas se conectam? Bruno olhou para as mãos. Eu preciso de alguém para ir comigo a jantares, lançamentos, esse tipo de coisa. 2, 3 eventos por mês. Você seria apresentada como minha namorada, agiria naturalmente, conversaria com investidores, sócios, esposas deles. O básico. Ele fez uma pausa. Mas também pensei que, se você ocasionalmente interagisse com Sofia, nada forçado, nada fixo, só se nossos caminhos cruzassem, se ela te visse algumas vezes, talvez ajudasse. Ter uma presença feminina que não seja apenas a babá ou a terapeuta. Você quer que eu seja gentil com ela. Quero que você seja você mesma. Bruno corrigiu. Leonardo disse que você dava aulas de teatro para crianças antes, que tem facilidade com elas. Não estou pedindo para você fingir ser mãe dela ou criar um vínculo profundo, só para não ignorá-la, não tratá-la como um inconveniente se ela estiver por perto. Isabela ficou em silêncio por um momento, processando. A maioria dos seus contratos era simples. Aparecer linda, sorrir na hora certa, fazer perguntas educadas, ir embora. Nenhuma complicação emocional. Mas aquilo era diferente. Tinha uma criança envolvida, uma criança traumatizada que precisava de ajuda real. Posso ser honesta com você? Ela perguntou. Por favor. Isso é mais complexo do que o trabalho que costumo fazer. Não porque seja difícil ser gentil com uma criança, mas porque crianças se apegam, especialmente crianças que perderam alguém importante. Isabela se inclinou levemente para a frente. Se eu interagir com sua filha, mesmo que ocasionalmente, ela pode começar a criar expectativas. Pode achar que sou algo que não sou. E quando o contrato acabar, quando você não precisar mais dos meus serviços, pode machucá-la ainda mais. Bruno fechou os olhos e Isabela viu a dor atravessar o rosto dele. Você tem razão. Eu não tinha pensado nisso. Ele abriu os olhos novamente. Merda. Eu estou fazendo tudo errado, não estou? Você está desesperado, Isabela disse gentilmente, e está tentando ajudar sua filha da única forma que conseguiu imaginar. Não há nada de errado nisso, mas talvez a gente precise repensar a abordagem. Como? Isabela respirou fundo. Ia se arrepender daquilo, sabia que ia.
Mas olhando para aquele homem destruído, tentando desesperadamente salvar a filha, ela não conseguiu ser apenas profissional. E se a gente fizesse assim? Eu aceito o contrato para os eventos, vou com você, finjo ser sua namorada, faço meu trabalho direitinho. Ela fez uma pausa. E se sua filha estiver por perto em algum momento, eu interajo com ela, mas deixando sempre claro que sou amiga do papai, não alguém permanente, sem promessas, sem criar ilusões, apenas gentileza genuína quando nossos caminhos cruzarem. Você faria isso? Faria, mas com uma condição. Você precisa ser honesto com ela, de forma apropriada para a idade. Não pode deixar que ela ache que sou mais do que sou. Pode dizer que sou sua amiga, que às vezes vou a lugares com você, mas que não sou namorada de verdade. Crianças entendem mais do que a gente imagina quando falamos a verdade de forma simples. Bruno a observou por um longo momento. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Por que se importar? Para você, sou só mais um cliente. Isabela sorriu, um sorriso triste. Porque eu sei o que é crescer sem ter tudo o que você precisa. Não é a mesma coisa que sua filha está passando, mas eu entendo falta e dor, e não quero ser parte de aumentar a dela. Antes que Bruno pudesse responder, o garçom apareceu para anotar os pedidos. Eles escolheram rapidamente e quando ficaram sozinhos novamente, a atmosfera tinha mudado, menos tensa, mais humana. Conte mais sobre os eventos, Isabela pediu. O que geralmente acontece? Que tipo de pessoas estarão lá? O que você espera de mim especificamente? E Bruno começou a explicar. Sobre o jantar de investidores na semana seguinte. Sobre os lançamentos de produtos que viriam. Sobre como ele odiava aqueles ambientes, mas precisava estar presente porque era o rosto da empresa. Isabela ouvia, fazia perguntas, já calculando mentalmente como seria cada evento, que roupa usaria, que persona adotaria. Era o que ela fazia. Ler pessoas, entender o que precisavam, se moldar para preencher aquele espaço. Mas enquanto conversavam, rindo ocasionalmente, compartilhando histórias, Isabela percebeu algo perigoso acontecendo. Ela estava gostando dele. Não de forma romântica, não ainda, mas como pessoa. Bruno era genuíno de uma forma que a maioria dos seus clientes não era. Vulnerável, real. E isso, Isabela sabia, poderia ser um problema. Porque regra número 1 do trabalho que fazia. Nunca, jamais, se envolver emocionalmente. Mas olhando para aquele homem falando sobre a filha com tanto amor e desespero nos olhos, Isabela tinha a sensação de que aquela regra estava prestes a ser quebrada. O almoço se estendeu por quase 2 horas. Bruno não esperava aquilo. Esperava uma transação comercial rápida, termos acordados, papelada assinada, despedidas educadas. Mas Isabela era diferente. Ela fazia perguntas genuínas, ouvia de verdade, ria de forma natural quando ele contava alguma história. Não havia aquela artificialidade que ele tinha imaginado. Quando os pratos foram retirados e o café servido, Bruno se pegou relaxado de uma forma que não sentia há meses, talvez anos. Então, Isabela mexeu o açúcar no café. O jantar de investidores é sexta que vem. Black tie, você disse? Isso, no Hotel Unique. Começa às 8, provavelmente vai até meia-noite. E você quer que eu chegue como se já fôssemos um casal estabelecido ou como se fosse algo recente? Bruno não tinha pensado nisso. Recente, acho. Seria mais crível. Menos perguntas sobre por que ninguém nunca te viu antes. Faz sentido. Isabela concordou. Podemos dizer que nos conhecemos há 2 meses. Começamos a sair há algumas semanas. Mantém simples, menos chance de contradições. Você já fez isso muitas vezes? Isabela hesitou antes de responder. O suficiente para saber o que funciona. Mas cada cliente é diferente, cada situação pede uma abordagem. Ela o encarou. Com você, sinto que posso ser mais eu mesma. Você não parece querer uma performance elaborada. Não quero. Quero apenas alguém que me faça parecer menos patético por estar sozinho em todos os eventos.
Você não é patético. Isabela disse com firmeza. Você é um homem que passou por algo horrível e está fazendo o melhor que pode. Não há vergonha nisso. Bruno olhou para ela, realmente olhou. Isabela não era apenas bonita. Havia inteligência nos olhos dela, empatia genuína, uma profundidade que ele não esperava encontrar. E pela primeira vez, desde que entrara naquele restaurante, ele se perguntou sobre a história dela, o que levava uma mulher claramente inteligente e educada a fazer esse tipo de trabalho. Posso perguntar algo pessoal? Ele arriscou. Pode. Não prometo responder, mas pode perguntar. Por que você faz isso? Leonardo disse que você é formada, que trabalhava com teatro infantil. O que aconteceu? Isabela ficou em silêncio por um momento, girando a xícara de café entre as mãos. Minha mãe está doente, ela disse finalmente. Enfisema pulmonar progressivo, entre outras coisas. Precisa de tratamentos caros, remédios que o SUS não cobre. Eu tentei manter o trabalho com teatro, mas não pagava suficiente, não rápido o suficiente. Ela deu de ombros. Esse trabalho paga melhor. E é temporário. Até eu juntar dinheiro, até ela ficar estável, até eu conseguir outra coisa na área. Você gosta de atuar? Amo. O rosto de Isabela se iluminou. É a única coisa que sempre quis fazer. Desde criança. Minha mãe costumava dizer que eu nasci no palco errado e passei a vida toda procurando o certo. E encontrou? Ainda estou procurando. Isabela sorriu, mas havia tristeza ali. Mas vou encontrar. Tenho fé nisso. Bruno admirava aquela determinação, aquela esperança. Ele tinha perdido as duas há muito tempo. Seu pai não pode ajudar com sua mãe financeiramente? Meu pai foi embora quando eu tinha 13 anos. Isabela disse sem emoção, como se estivesse recitando um fato. Conheceu outra mulher, começou outra família. Manda R$ 200 por mês quando lembra. É isso. Sinto muito. Não precisa. Eu e minha mãe nos viramos. Sempre nos viramos. Isabela tomou um gole do café. Mas é por isso que levo esse trabalho a sério. Não é só sobre dinheiro. É sobre sobrevivência. Sobre dar para minha mãe o melhor tratamento possível enquanto ainda posso. Bruno sentiu algo se mexer no peito. Reconhecimento. Isabela entendia sobre sacrifício, sobre fazer o que fosse necessário por quem amava. Era exatamente o que ele estava tentando fazer por Sofia. Acho que fomos feitos para nos entender, ele disse baixinho. Talvez, Isabela concordou. Pessoas que carregam peso demais sempre reconhecem umas às outras. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, um silêncio confortável, entendido. Então, Bruno voltou ao assunto prático. Sexta-feira. Eu te busco às 7h30. Melhor eu encontrar você no hotel. Menos chance de alguém ver e fazer perguntas inconvenientes. Certo, te mando todos os detalhes por mensagem. E quanto ao... Ele hesitou. Quanto ao pagamento? Leonardo cuida disso. Você acerta com ele, ele repassa para mim. É tudo documentado, legal. E se depois do evento você achar que não funciona? Que eu sou impossível de aturar? Isabela riu. Um som genuíno que iluminou o rosto dela. Aí a gente não renova o contrato. Mas duvido que você seja impossível de aturar, Bruno. Você tem sido um dos clientes mais fáceis até agora. Como assim? Você é honesto. Não está tentando impressionar. Não está fingindo ser algo que não é. Está apenas sendo você. Isso facilita tudo. Bruno não sabia o que dizer. Fazia tanto tempo que alguém via valor nele além do dinheiro, além da empresa, além do sobrenome. Obrigado. Foi tudo o que conseguiu responder. Eles se levantaram e Bruno insistiu em pagar a conta. Era o mínimo. Quando saíram do restaurante, o sol da tarde de São Paulo os recebeu, forte e quente. Você veio de carro? Bruno perguntou. Ônibus. Isabela respondeu naturalmente, sem vergonha. Deixa eu te levar. Para onde você vai? Vila Madalena. Mas fica longe, não precisa... Não é longe, e eu insisto, pelo menos hoje, já que ainda não começamos oficialmente o trabalho.
Isabela hesitou, mas acabou concordando. Eles caminharam até o estacionamento onde Bruno tinha deixado o carro, um BMW discreto, mas claramente caro. Isabela entrou sem fazer comentários sobre o veículo, o que Bruno apreciou. A maioria das mulheres que conhecia fazia questão de elogiar o carro, o apartamento, tudo que sinalizasse dinheiro. O trajeto até a Vila Madalena foi preenchido com conversa leve. Bruno contou mais sobre a empresa, sobre como tinha começado com Rodrigo na garagem dos pais, sobre os primeiros anos de luta. Isabela falou sobre peças que tinha feito, sobre professores marcantes na faculdade, sobre o sonho de um dia dirigir. Quando chegaram ao prédio de Isabela, um edifício antigo de 3 andares, pintura desbotada, sem elevador, ela fez menção de sair rápido, como se estivesse envergonhada. Obrigada pela carona e pelo almoço, ela disse, já com a mão na maçaneta. Isabela, espera. Ela se virou e Bruno viu vulnerabilidade atravessar o rosto dela por um breve segundo. Só queria dizer que eu acho que isso vai funcionar. O contrato, quero dizer. Você é boa pessoa e eu agradeço por aceitar, especialmente considerando a situação com Sofia. Isabela sorriu, e dessa vez foi um sorriso suave, genuíno. Vamos fazer dar certo, Bruno. Prometo que vou fazer o melhor trabalho possível. Eu sei. E ele realmente sabia. Ela saiu do carro e acenou antes de entrar no prédio. Bruno ficou ali parado por alguns segundos, observando. Então pegou o celular e mandou mensagem para Leonardo, confirmando o contrato, acertando valores, pedindo para preparar toda a documentação. No caminho de volta para Moema, ele se pegou pensando em Isabela. Não de forma romântica, não exatamente. Mas havia algo nela que o intrigava. Uma força quieta, uma determinação camuflada sob gentileza. Ela o lembrava de Camila em alguns aspectos. Não na aparência, não no jeito de falar, mas na essência, na forma como encarava dificuldades sem se vitimizar, como cuidava de quem amava acima de tudo. Quando chegou em casa, Sofia estava brincando no quarto com Dona Vera. Ele observou pela porta entreaberta. A menina montava blocos de forma mecânica, sem alegria, apenas passando o tempo. Sofia, Bruno entrou no quarto. Vem cá. O papai precisa conversar com você sobre uma coisa. Sofia largou os blocos e se aproximou. Aqueles olhos grandes e sérios demais para uma criança de 5 anos. Aconteceu algo ruim? Ela perguntou. E partiu o coração de Bruno perceber que ela sempre esperava más notícias. Não, filhota, nada ruim. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Lembra que o papai às vezes precisa ir em festas do trabalho? Sofia acenou. E lembra que você perguntou por que o papai sempre vai sozinho e os outros pais levam as mamães? Porque minha mamãe foi para o céu. Sofia recitou aquela explicação que tinham ensaiado 1000 vezes. Isso, mas sabe, o papai tem uma amiga agora. O nome dela é Isabela. E às vezes ela vai nessas festas com o papai para fazer companhia. Não é namorada, tá? É só amiga. Mas é uma pessoa legal e talvez você conheça ela um dia, se quiser. Sofia processou aquilo com a seriedade com que processava tudo ultimamente. Ela é bonita? É, mas o mais importante é que ela é gentil. Mais gentil que a Dandara da escola? A Dandara é má. Ela disse que eu não tenho mamãe. Bruno sentiu raiva ferver, mas manteve a voz calma. Muito mais gentil que a Dandara. A Isabela gosta de crianças. Trabalhava dando aula de teatro para meninos e meninas da sua idade. Teatro? Pela primeira vez, um lampejo de interesse atravessou os olhos de Sofia. É, tipo atuar, fingir ser personagens diferentes. Você gosta disso? Sofia encolheu os ombros, mas Bruno viu que ela estava pensando. Talvez. Era mais do que ela tinha demonstrado interesse em meses. Bom, então se você encontrar a Isabela algum dia e quiser conversar com ela, pode. Mas se não quiser, também pode. Não tem obrigação, tá? Tá. Sofia voltou para os blocos, mas Bruno percebeu que ela estava menos apática do que antes. Pequena vitória. Minúscula. Mas era algo.
Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Bruno abriu o notebook e encontrou mensagem de Leonardo confirmando tudo. Contrato por 3 meses inicialmente, renovável se ambas as partes concordassem. Valores, termos, cláusulas de confidencialidade. Tudo muito profissional, muito legal, muito frio. Mas havia também uma mensagem de Isabela, enviada via plataforma da agência. Bruno, obrigada pela conversa hoje. Me senti ouvida de verdade, não apenas como profissional, mas como pessoa. Isso é raro. Estou ansiosa para sexta-feira e prometo que vou fazer você se orgulhar do investimento. Até lá, Isabela. PS. Sua filha é sortuda de ter um pai que se importa tanto. Bruno releu a mensagem 3 vezes. Havia algo na forma como ela escrevia, na sinceridade das palavras, que o aquecia por dentro, como se pela primeira vez em muito tempo alguém realmente o visse. Não como o empresário rico, não como o viúvo coitado, mas como Bruno, apenas Bruno. Ele respondeu: eu que agradeço por aceitar essa situação toda. Sei que não é simples. E sobre Sofia, só estou tentando não estragar ainda mais. Até sexta. Bruno. Enviou antes que pudesse repensar. Então fechou o notebook e ficou ali sentado no escritório silencioso, olhando pela janela para São Paulo adormecida. Em algum lugar lá fora, Isabela também estava olhando para a mesma cidade, pensando na mesma sexta-feira, carregando seus próprios pesos, lutando suas próprias batalhas. E, de alguma forma, por razões que Bruno ainda não entendia completamente, aquilo o confortava. Saber que não estava completamente sozinho em sua solidão. A sexta-feira chegou rápido demais e devagar ao mesmo tempo. Bruno passou a semana inteira alternando entre confiança e pânico, convencido de que tinha feito a escolha certa e simultaneamente achando que era a ideia mais idiota da vida. Rodrigo tinha ligado 3 vezes para confirmar presença, cada vez mais ansioso sobre os investidores novos que estariam no jantar. Bruno confirmou todas as vezes, sem mencionar Isabela. Não porque tivesse vergonha, mas porque não sabia como explicar. Vou levar minha namorada contratada não parecia a melhor abordagem. Às 7 horas, ele já estava vestido. Smoking impecável, sapatos italianos que custaram mais do que era razoável, cabelo domado com gel. Olhou-se no espelho e viu um estranho. Um empresário bem-sucedido indo para mais um evento social. Não o pai desesperado que estava há uma semana de contratar uma atriz para fingir que sua vida não era um desastre. Papai está bonito. A voz de Sofia veio da porta do quarto. Ela estava de pijama, cabelos presos em 2 Marias chiquinhas que Dona Vera tinha feito, segurando o coelho surrado. Obrigado, filhota. Bruno se abaixou para ficar na altura dela. Você também está linda. Vai na festa? Vou. Mas volto logo, tá? E amanhã a gente pode fazer panqueca de verdade. Vou procurar uma receita na internet. Sofia deu um sorrisinho pequeno, raro, precioso. Pode comprar pronta. É mais fácil. Bruno riu apesar da ansiedade. Pode ser. Ele beijou a testa dela. Comporta para a Dona Vera, sim? Papai. Fala, amor. A Isabela vai estar lá. Bruno piscou, surpreso. Sofia não tinha mencionado Isabela desde a conversa alguns dias atrás. Vai. Por quê? Só queria saber. Sofia apertou o coelho. Ela é bonita, tipo princesa? Mais ou menos. Mas o legal dela não é isso. É que ela é gentil e inteligente. Tá bom. Sofia deu de ombros, mas Bruno percebeu interesse nos olhos dela. Tchau, papai. Tchau, princesa. Bruno saiu do apartamento com o coração apertado, como sempre que deixava Sofia. Pegou o carro e dirigiu até o hotel Unique, aquele prédio em formato de melancia na Marginal Pinheiros, símbolo de luxo paulistano. O estacionamento já estava lotado de carros caros. Bruno estacionou e pegou o celular. Mensagem de Isabela enviada 10 minutos atrás. Estou no lobby, vestido verde escuro. Impossível errar. Ele respondeu. Chegando. 2 minutos. Bruno entrou no hotel,
Atravessou o lobby minimalista todo em tons de verde e bege e a viu. Isabela estava próxima aos elevadores, olhando o celular. E ela estava deslumbrante. O vestido era verde musgo, comprimento midi, decote discreto mas elegante. Cabelos soltos em ondas naturais, maquiagem suave que realçava sem exagerar. Ela usava brincos pequenos de pérola e uma bolsa clutch dourada. Elegante sem ser ostensiva, perfeita para aquele ambiente. Quando ela ergueu os olhos e o viu, sorriu. Um sorriso que pareceu genuíno, caloroso. Você está linda, Bruno disse quando chegou perto porque era verdade. E você está muito elegante. Isabela respondeu, ajeitando a gravata borboleta dele com naturalidade, como se fizessem aquilo há anos. E pronto, agora está perfeito. Bruno sentiu o toque dela, rápido, mas íntimo, e algo estranho aconteceu em seu estômago. Não era atração física, não exatamente, era conforto. A sensação de não estar sozinho. Nervoso? Isabela perguntou baixinho. Mais do que deveria. Respira, vai dar tudo certo. Ela deslizou o braço pelo dele com naturalidade. Vamos? Eles entraram no elevador junto com outros casais, todos impecavelmente vestidos, todos conversando sobre ações, mercado, investimentos. Isabela se encaixou perfeitamente, fazendo comentários discretos, sorrindo na hora certa. Bruno percebeu que ela já estava em modo trabalho. Não era mais a Isabela que tomou café com ele no restaurante. Era a namorada perfeita, a acompanhante ideal. O salão de eventos estava decorado com flores brancas e iluminação suave. Mesas redondas dispostas estrategicamente, bar aberto em um canto, garçons circulando com champanhe e canapés. Devia ter umas 200 pessoas ali, todas importantes, todas conectadas, todas medindo umas às outras. Bruno! Rodrigo apareceu imediatamente, o rosto iluminado pelo alívio. Finalmente! Achei que ia... Ele parou ao ver Isabela. Oh, Rodrigo, essa é Isabela. Isabela, Rodrigo, meu sócio e melhor amigo desde sempre. Isabela estendeu a mão com um sorriso caloroso. Prazer em conhecê-lo finalmente. Bruno fala muito de você. Rodrigo apertou a mão dela, claramente surpreso e tentando disfarçar. O prazer é meu. Bruno não tinha mencionado que... Bom, é ótimo conhecê-la. Ele lançou um olhar rápido para Bruno, cheio de perguntas não ditas. Nos conhecemos há alguns meses. Isabela explicou com naturalidade, seguindo o script que tinham combinado. Mas só começamos a sair recentemente. Bruno é bem reservado com a vida pessoal. Isso ele é. Rodrigo concordou, ainda processando. Bem, sejam bem-vindos. Os investidores da Costa estão naquela mesa ali. Precisamos cumprimentá-los antes do jantar começar. Bruno acenou e eles seguiram Rodrigo através do salão. Isabela manteve o braço entrelaçado ao dele, sorrindo para as pessoas que passavam, murmurando ocasionalmente observações apenas para Bruno ouvir. A mulher de vermelho 3 horas te olhou 2 vezes. Ex-namorada? Cliente que tentei evitar por 6 meses. Entendido. Desvio ou confronto? Desvio definitivo. Isabela riu baixinho e ajustou a rota sutilmente, conduzindo-os para longe da mulher de vermelho. Bruno ficou impressionado. Ela era boa, muito boa. Lia o ambiente, antecipava problemas, se adaptava instantaneamente. E fazia tudo parecer natural, espontâneo. Eles chegaram à mesa dos investidores. 3 homens de 50 e tantos anos, todos acompanhados de esposas visivelmente mais jovens. Bruno reconheceu o tipo. 2ª ou 3ª esposas, troféus ambulantes, mais interessadas em cartão de crédito do que nos maridos. Senhor Costa, Bruno cumprimentou o mais velho, um homem careca com bigode grisalho. É um prazer tê-lo aqui. Bruno, finalmente! Costa apertou a mão dele com força. E quem é essa bela jovem? Isabela Ferreira, minha namorada. Isabela, esse é Augusto Costa, nosso principal investidor internacional. Encantada. Isabela sorriu, mas Bruno notou que era diferente do sorriso que ela dava para ele. Mais controlado, mais formal. A beleza e a inteligência reunidas. Costa beijou a mão dela de forma teatral.
Bruno, você estava escondendo essa joia. Sou discreto, Bruno respondeu, mantendo o tom leve. Eles conversaram por alguns minutos, Isabela fazendo perguntas educadas sobre negócios, demonstrando interesse sem parecer intrometida. As esposas dos investidores a avaliavam com aqueles olhares competitivos que mulheres daquele meio faziam automaticamente. Isabela ignorou com elegância. Quando finalmente conseguiram se afastar, Bruno murmurou: "Você foi perfeita. É para isso que você me paga." Isabela respondeu com um sorriso, mas havia algo nos olhos dela que não era apenas profissional. O jantar foi servido e eles se sentaram em uma mesa com Rodrigo, sua esposa Patrícia e 2 outros executivos da empresa com suas acompanhantes. Isabela se encaixou perfeitamente, conversando sobre arte quando Patrícia mencionou uma exposição, demonstrando conhecimento sobre tecnologia quando os homens discutiam o mercado, rindo das piadas na hora certa. Bruno observava fascinado. Aquilo era atuação pura, mas era tão boa que parecia real. E o mais perturbador, ele estava gostando. Gostando de ter alguém ao lado, gostando da forma como ela encostava ocasionalmente no braço dele, gostando de ver outras pessoas olhando com aquele ar de... Bruno finalmente seguiu em frente. "Então, Isabela," Patrícia se inclinou com interesse genuíno. "O que você faz?" "Trabalho com artes cênicas. Teatro, principalmente." Isabela respondeu sem hesitar. "Mas também faço alguns trabalhos com eventos." "Atriz? Que interessante." Patrícia estava claramente encantada. "Já vi você em algo?" "Provavelmente não. Faço principalmente teatro pequeno, peças experimentais, nada comercial." Isabela sorriu modestamente. "É uma paixão mais do que carreira propriamente dita." "Que romântico." Uma das outras mulheres na mesa comentou, mas havia condescendência no tom, como se arte fosse hobby de gente que podia se dar ao luxo. Isabela não mordeu a isca, apenas sorriu e mudou de assunto, perguntando sobre os filhos da mulher. Quando a sobremesa foi servida, Bruno sentiu seu celular vibrar. Mensagem de Dona Vera. "Sofia teve pesadelo, está chorando pedindo por você. Tentei acalmar, mas não está funcionando." Bruno sentiu o pânico familiar apertar o peito. "Com licença." Ele se levantou fazendo sinal para Isabela. "Volta já." Ela o seguiu discretamente até um canto mais vazio do salão. "O que houve?" "Sofia, pesadelo. Ela está..." Ele passou a mão pelos cabelos. "Merda, eu preciso ir." "Então vai," Isabela disse simplesmente. "Mas o evento não importa, sua filha importa." Ela tocou o braço dele. "Vai, eu dou uma desculpa qualquer aqui. Digo que você recebeu uma ligação urgente de trabalho." "Você tem certeza?" "Completamente." Isabela sorriu gentilmente. "Vai, Bruno." Ele hesitou apenas um segundo antes de sair praticamente correndo. O hotel ficava a 20 minutos do apartamento com trânsito normal, mas Bruno fez em 12, dirigindo mais rápido do que deveria. Quando abriu a porta do apartamento, ouviu o choro de Sofia vindo do quarto. Dona Vera estava sentada ao lado da cama, tentando consolar a menina que chorava agarrada ao coelho. "Papai!" Sofia viu Bruno e estendeu os braços. Ele a pegou no colo imediatamente, sentindo o corpinho pequeno tremer com os soluços. "Estou aqui, amor, estou aqui." Bruno a embalou, caminhando de um lado para outro. "Foi só um sonho ruim. Passou. A mamãe estava chamando, mas eu não conseguia chegar nela." Sofia chorava contra o smoking dele, provavelmente manchando tudo de lágrima e ranho. Bruno não se importou nem um pouco. "Shh, foi só sonho, não foi real." "Por que ela foi embora, papai? Por que ela não volta?" Bruno fechou os olhos, segurando a filha com mais força, desejando poder absorver toda aquela dor. "Porque às vezes as pessoas que a gente ama vão embora e não podem voltar, mesmo querendo muito." Ele sussurrou. "Mas o papai está aqui, sempre vai estar aqui, prometo." Levou quase meia hora para Sofia se acalmar.
Quando ela finalmente adormeceu, exausta, Bruno a deitou cuidadosamente na cama, cobrindo-a com o edredom rosa. Ficou ali alguns minutos, só observando ela respirar, aquela coisa frágil e preciosa, que era tudo que ele tinha. Dona Vera tinha ido embora depois de pedir desculpas 1000 vezes, como se fosse culpa dela. Bruno garantiu que não era, pagou extra pela noite difícil e ficou sozinho no apartamento silencioso, ainda vestindo o smoking amassado. Seu celular tinha várias mensagens. Rodrigo perguntando se estava tudo bem. Patrícia dizendo que Isabela tinha dado a desculpa perfeitamente. E Isabela: espero que Sofia esteja melhor. Não se preocupe com o evento, cobri tudo. As pessoas entenderam. Cuida da sua filha. É onde você precisa estar. Bruno olhou para a mensagem por um longo momento. Depois digitou: obrigado por tudo. Desculpa por ter deixado você sozinha lá. A resposta veio rápida. Não precisa se desculpar. Prioridades são prioridades. E a sua sempre foi clara. Isso é bonito, Bruno. Não se sinta mal por isso. Ele sorriu apesar do cansaço, apesar da angústia que ainda apertava seu peito. De alguma forma, Isabela tinha conseguido fazer algo que ele não esperava. Tinha conseguido fazer ele se sentir menos sozinho, mesmo estando longe, mesmo sendo tudo um contrato. Ou talvez não fosse mais só um contrato. Talvez estivesse virando outra coisa. Algo que Bruno não sabia nomear ainda, mas que começava a parecer perigosamente real. No sábado de manhã, Bruno acordou com Sofia pulando na cama dele. Papai, papai, tem alguém na porta! Bruno sentou-se confuso, olhando o relógio. 9 da manhã. Quem diabos seria àquela hora em um sábado? Ele vestiu uma camiseta por cima da calça de pijama e foi até a porta, Sofia o seguindo curiosa. Quando abriu, ficou completamente surpreso. Isabela estava ali. Não a Isabela elegante do evento da noite anterior, mas Isabela em jeans, tênis brancos e blusa simples de algodão, cabelos presos em rabo de cavalo, sem maquiagem, e segurando 2 sacolas de papel. Oi? Ela disse com um sorriso hesitante. Desculpa aparecer assim sem avisar, mas você mencionou que ia tentar fazer panqueca hoje e pensei que talvez eu pudesse ajudar. Bruno ficou sem palavras por alguns segundos. Você veio ensinar a fazer panqueca? Se você quiser. Isabela encolheu os ombros. Trouxe ingredientes extras, só por garantia. E também trouxe algumas coisas para... Ela olhou para baixo, finalmente notando Sofia meio escondida atrás das pernas de Bruno. Oi, você deve ser a Sofia. Sofia não respondeu. Apenas observava com aqueles olhos grandes e sérios. Isabela se abaixou para ficar na altura da menina, mas manteve distância respeitosa. Eu sou a Isabela, amiga do seu pai, ela disse com voz suave. Trouxe umas coisas legais, quer ver? Sofia olhou para Bruno pedindo permissão silenciosa. Ele acenou, ainda processando que Isabela estava ali, em um sábado de manhã, quando o contrato não requeria nada disso. Isabela abriu uma das sacolas e tirou um livro de contos de fadas com ilustrações coloridas. Esse aqui é um dos meus favoritos. Tem uma princesa que não precisa de príncipe para se salvar. Ela se salva sozinha. Isabela ofereceu o livro. É para você, se quiser. Sofia pegou o livro com cuidado, olhando as páginas como se fosse algo precioso. Obrigada. Ela sussurrou. De nada. Isabela sorriu. E também trouxe ingrediente secreto para a panqueca. Baunilha de verdade, não essência. Faz toda a diferença. Entre, por favor. Bruno finalmente encontrou a voz. Desculpa a casa estar uma bagunça. Está ótimo. Isabela entrou, observando o apartamento com interesse genuíno, não com o olhar avaliador que a maioria das pessoas tinha. Que vista linda! Eles foram para a cozinha e Isabela começou a tirar coisas das sacolas. Farinha, ovos, leite, frutas frescas, a tal baunilha. Bruno observava, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Isabela, você não precisava... Eu sei. Ela o interrompeu gentilmente. Mas quis.
Ontem você saiu do evento por Sofia e foi a coisa certa a fazer. Mas também sei que você provavelmente ficou se sentindo mal por me deixar lá. Então pensei em vir aqui, ajudar com as panquecas e também, ela hesitou, também conhecer melhor a Sofia, se ela estiver confortável com isso. Sem pressão, sem expectativas, apenas um sábado normal. Bruno sentiu algo apertar no peito. Não era pena, não era obrigação, era genuíno. Sofia, ele chamou a filha que estava folheando o livro na sala. Quer ajudar a gente a fazer panqueca? Sofia apareceu na porta da cozinha, ainda abraçada ao livro e ao coelho. Posso? Claro, Isabela respondeu animada. Preciso de uma assistente de chefe super importante. Você toparia ser minha assistente? Sofia pensou por um momento, então acenou devagar. Perfeito. Isabela pegou um avental extra que tinha trazido. Primeiro, a gente precisa se vestir direito. Chefes sempre usam aventais. Ela amarrou o avental em Sofia com cuidado, fazendo um laço elaborado nas costas. Pronto, agora você parece uma chefe de verdade. Sofia olhou para baixo, para o avental que era grande demais. E pela primeira vez em meses, Bruno viu um sorriso genuíno no rosto da filha. Pequeno, hesitante, mas real. As próximas 2 horas foram algo que Bruno não experimentava há muito tempo. Normalidade. Isabela ensinou Sofia a quebrar ovos sem deixar casca cair. Explicou por que a massa não podia ser mexida demais. Deixou a menina despejar a baunilha na tigela e cheirar o aroma doce. Bruno fazia a parte do fogão, virando as panquecas que saíam redondas e douradas, nada parecidas com os desastres carbonizados das tentativas anteriores. Sofia ria, não muito, não alto, mas ria. Especialmente quando Isabela fez vozes engraçadas, fingindo ser os ingredientes conversando entre si. Eu sou o ovo e estou nervoso, Isabela disse com voz aguda. Vou ter que pular nessa tigela enorme. Não precisa ter medo, senhor ovo. Sofia entrou na brincadeira timidamente. Vai ser legal. Bruno observava tudo com um nó na garganta. Aquilo era o que estava faltando. Não apenas a presença de alguém, mas a leveza, a alegria, a permissão para ser criança. Quando as panquecas ficaram prontas, eles comeram juntos na mesa da cozinha. Sofia tagarelando sobre o livro que Isabela tinha trazido, perguntando sobre a princesa guerreira da história. Ela é tipo a mamãe? Sofia perguntou de repente, olhando para Isabela. A mamãe era forte também. O papai sempre diz isso. Isabela não hesitou, não desviou o olhar. Tenho certeza que sua mãe era muito forte e que ela te amava muito, ela disse com suavidade. E sabe o que pessoas fortes fazem? Elas deixam um pouco da força delas nas pessoas que amam. Então, você tem força da sua mãe dentro de você. Sofia processou aquilo com seriedade. Mesmo? Mesmo, Isabela confirmou. E sabe como eu sei? Porque você foi corajosa hoje. Me deixou entrar na sua casa, dividiu seu pai comigo por algumas horas, tentou coisas novas. Isso é ser forte. Sofia sorriu. E dessa vez o sorriso chegou aos olhos. Depois do café, Isabela sugeriu lerem o livro juntos. Eles foram para a sala, Sofia se aconchegando no sofá entre Bruno e Isabela. A menina abriu o livro e Isabela começou a ler com vozes diferentes para cada personagem, dramática e divertida. Sofia estava hipnotizada. Bruno observava aquela cena, sua filha rindo, relaxada, parecendo uma criança normal pela primeira vez em meses, e sentiu lágrimas arderem atrás dos olhos. Ele piscou com força para segurá-las. Quando a história terminou, Sofia bocejou. A noite anterior tinha sido difícil e ela ainda estava cansada. Acho que alguém precisa de uma soneca, Bruno disse gentilmente. Mas eu quero que a Isabela fique. Sofia protestou, olhando para Isabela com aqueles olhos suplicantes. Eu posso ficar mais um pouco, se seu pai deixar. Isabela olhou para Bruno. Se você estiver confortável com isso, fica. Bruno disse, e não era sobre o contrato, não era sobre dinheiro. Era sobre não querer que aquilo acabasse. Por favor. Sofia dormiu no sofá,
cabeça no colo de Isabela, que acariciava distraidamente os cabelos da menina. Bruno cobriu a filha com uma manta e foi fazer café para ele e Isabela. Quando voltou, Isabela tinha se movido cuidadosamente para não acordar Sofia, indo até a janela que dava vista para o Ibirapuera. Desculpa se eu exagerei, ela disse baixinho quando Bruno se aproximou. Sei que não era parte do contrato e talvez eu tenha ultrapassado... Você não ultrapassou nada. Bruno a interrompeu. Você foi perfeita, com ela, com tudo. Isabela se virou para olhá-lo. Ela é especial, Bruno. Dá para ver que está machucada, mas também dá para ver a luz que ainda tem ali dentro. Só precisa de tempo e de amor. E você está dando as duas coisas. Não sei se estou fazendo certo. Nenhum pai sabe. Isabela sorriu. Mas você está tentando. Isso já é muito. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando pela janela. Isabela. Bruno começou, não sabendo bem como formular o que queria dizer. Isso tudo, eu sei que começou como um contrato, como trabalho, mas para mim começou a ser mais do que isso. Não estou pedindo nada, não estou pressionando, só queria que você soubesse que você importa para mim e claramente para Sofia também. Isabela olhou para ele com aqueles olhos escuros que pareciam ver através de todas as defesas. Você também importa para mim, ela admitiu baixinho. Mais do que deveria, considerando as circunstâncias. E isso me assusta, Bruno, porque eu tenho regras no meu trabalho. Não se envolver, não criar expectativas. Mas com você e Sofia, ela balançou a cabeça. Vocês estão quebrando todas as minhas regras. Isso é ruim? Não sei, Isabela respondeu honestamente. Mas sei que não quero parar. Não quero que isso seja só contrato. Quero ser parte disso, da vida de vocês, se você quiser, de verdade. Bruno sentiu algo se soltar dentro dele. Esperança, real, assustadora, enorme. Eu quero, ele disse sem hesitar. Mais do que qualquer coisa. Mas sua mãe, seus problemas, não quero que você sinta que precisa. Não é sobre precisar. Isabela tocou o braço dele gentilmente. É sobre querer. Eu quero estar aqui. Quero conhecer Sofia melhor. Quero fazer mais panquecas aos sábados. Quero ser parte dos dias bons e dos ruins. Não como trabalho, como... Ela hesitou. Como alguém que se importa de verdade. E o contrato? Que se dane o contrato. Isabela sorriu, os olhos brilhando. Vamos fazer isso de verdade. Sem dinheiro, sem agência, sem fingimento. Só nós três, tentando descobrir como ser uma família de novo. Bruno não conseguiu segurar mais. Puxou Isabela para um abraço, apertando-a contra o peito, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de esperança. De gratidão por ter encontrado alguém que via ele e Sofia não como problema, mas como possibilidade. Ela pode ficar sempre, papai. A vozinha veio do sofá. Sofia tinha acordado, estava sentada com o coelho no colo, olhando para eles com aqueles olhos grandes. Bruno e Isabela se separaram e ele se ajoelhou ao lado do sofá. O que você acha, filhota? Você quer que a Isabela fique? Quero, Sofia disse com convicção. Ela é legal e faz panqueca boa e lê história com vozes engraçadas. Isabela riu, ajoelhando-se do outro lado. Sofia, posso te contar um segredo? Ela esperou a menina acenar. Eu também quero ficar. Muito. Você e seu pai são pessoas muito especiais. E se você deixar, eu gostaria de ser sua amiga. Não vou ser sua mãe, porque sua mãe sempre vai ser sua mãe, mesmo no céu. Mas posso ser alguém que te ama e cuida de você. Pode ser? Sofia pensou com aquela seriedade que tinha, então estendeu a mão. Pode, mas só se você prometer vir todo sábado fazer panqueca. Prometo. Isabela apertou a mãozinha pequena com solenidade. Todo sábado e outros dias também, se você quiser. Quero. Sofia então fez algo que partiu e curou o coração de Bruno ao mesmo tempo. Ela abraçou Isabela. Não foi um abraço hesitante.
Foi um abraço de criança que finalmente se permitiu confiar de novo. Isabela a segurou com cuidado, olhando por cima da cabeça de Sofia para Bruno com lágrimas nos olhos. Ele se aproximou e abraçou as duas, e ali, naquele apartamento que tinha sido tão vazio por tanto tempo, algo milagroso aconteceu. Eles viraram uma família, não perfeita, não sem cicatrizes, não sem os dias difíceis que ainda viriam, mas uma família real, construída com honestidade, com tempo, com amor genuíno que nenhum contrato poderia ter previsto ou planejado. E quando Sofia perguntou se podiam ler a história de novo, mas dessa vez com os três fazendo as vozes juntos, Bruno soube com certeza absoluta que tinha tomado a decisão certa. Às vezes, as melhores coisas da vida não vinham de planos cuidadosos ou contratos assinados. Vinham de coragem para pedir ajuda, de sorte para encontrar a pessoa certa e de amor suficiente para transformar o temporário em permanente. Ali, entre panquecas, histórias de princesas guerreiras e abraços verdadeiros, Bruno Almeida encontrou o que tinha perdido: esperança. E sua filha Sofia encontrou o que precisava: uma razão para sorrir de novo. E Isabela encontrou o que nunca soube estar procurando: um lugar onde pertencer, onde ser amada não pelo que fingia ser, mas por quem realmente era. Uma família imperfeita, remendada, mas absolutamente real e absolutamente feliz.